Antigamente ele vai na igreja, boa família, hoje quanto ele ganha? Gente, ter filho custa caro. 3, onde você arranja dinheiro? Não pergunta como você vai educar 3, como vai dar carinho para vocês. Não, onde você vai pagar a conta? Então, a economia passou esse critério único. Então, a gente precisa introduzir espírito de solidariedade, mas também achar que Deus dará, resolve o problema. Maná, só no deserto, e comer todo dia maná deve ser um cano. Então, o conceito do neoliberalismo o conceito de economia solidária é um conceito pós-neoliberal. Em que sentido? O neoliberalismo, eu tenho que correr, já foram 10 minutos, né? Já comecei. 10 minutos, tá. No neoliberalismo, qual é a ideia básica do neoliberalismo? Neoliberalismo não é capitalismo. Neoliberalismo é uma faceta ou um tipo de capitalismo. Existiu capitalismo antes do neoliberalismo e vai existir capitalismo depois do neoliberalismo. Primeiro, o neoliberalismo é que o critério do mercado é o único critério para dirigir as questões econômicas, políticas e sociais. Ah, mas tem pobres. No máximo, neoliberais bonzinho aceita políticas compensatórias. A gente dá para sobreviver, porque olha, excesso de pobre na Olimpíada não fica bom. Então a gente, na Olimpíada a gente faz alguma coisa. Tá? Ou nós somos de tradição cristã, como a gente vai ver tanta gente morrendo de fome, a gente dá sopa. Isso é políticas compensatórias. A política keynesiana o governo faz gasto para gerar economia a partir das grandes empresas. A proposta de economia solidária, obviamente, se alia mais a keynesianismo do que neoliberalismo, na medida que há uma ação do Estado, mas é uma perspectiva fundamentalmente diferente. Que, além dos números de desempregados, há pessoas que precisam e têm direito de afirmar sua humanidade fazendo ações próprias. Não é dar esmola, não é dar salário de emprego, é recuperar a dignidade humana dessas pessoas e se recupera quando essas pessoas são capazes de tomar decisões. Aquilo que a gente aprende de autonomia. O que é autonomia? Eu tomo a decisão sobre a minha vida. Autonomia. A lei. Faço ou não faço? Isso é uma decisão que eu tomo. Então, a economia solidária é uma proposta que tenta superar essas duas vertentes que nós temos hoje. Aí vem outra confusão, ambiguidade. Na prática, hoje, a economia solidária são empreendimentos no campo da microeconomia. Isso é termo econômico. A microeconomia é empresas, como é que aquela empresa vai sobreviver, etc. Só que algumas vezes, os discursos políticos que o pessoal se empolga transformam esses projetos micros em projetos macros. A nova sociedade pós-capitalista será uma economia solidária. Tem um grande defensor dessa linha, que é o Marcos Arruda, famoso na igreja. Uma vez eu estava no aeroporto de Málaga, na Espanha, passou de um congresso, esperando 3 horas no aeroporto, porque nós tinha um carro para chegar no aeroporto, todo mundo que tinha que ir embora naquele dia pegar aquele carro. Chegamos lá, 3 horas. E ficamos discutindo 3 horas, ele achando que a economia solidária era a alternativa global. Ele achando que não. Não vamos discutir isso agora. Tá? Leiam esse livro, está no capítulo 3, 4. Por que eu acho que não é possível. Mas, em todo caso, há essa confusão. Então, aqui eu acho importante reduzir, principalmente na incubadora, estamos discutindo de empreendimentos solidários, que é o campo da microeconomia, e não das grandes proposições macroeconômicas de uma sociedade alternativa para a. Eu não sei como é que se faz cooperativas a um nível global, porque a escala é muito diferente. Quando a gente fala de economia solidária, é o seguinte, por favor, nós temos 3 possibilidades de pensar em relação à sociedade em relação ao empreendimento interno, solidariedade interna e solidariedade do empreendimento em relação à sociedade. Para não alongar, eu só fiz os 2 primeiros. Né? Então, na solidariedade da sociedade, vem as políticas públicas. Isso é uma decisão política de quem está no governo. Não é natural. Fernando Henrique
está na moda falar mal do Fernando Henrique, o Fernando Henrique continua falando mal do Lula, né? Mas Fernando Henrique não privilegiou muito isso. Por quê? Porque ele tinha uma visão entre, vamos dizer assim, neoliberalismo e keynesianismo. Ele não era neoliberal puro. A dizer que ele é neoliberal puro, eu acho que isso é retórica de política eleitoral. Mas ele não tem essa perspectiva, porque ele não tem a perspectiva de olhar a partir da vida das pessoas excluídas. O problema dele é o que eu faço com eles, não é o que eles podem fazer. E aí precisa da intervenção do Estado, como o secretário já disse, porque não dá para eles, na situação que estão, fazer sozinhos. Tá? E também precisa de uma solidariedade, segundo ponto, que é do mercado. Porque não adianta terem cooperativas se o mercado não consome. Quer dizer, no alimento, é claro que o governo pode entrar com merenda, privilegiar isso. Porque um dos problemas da economia, e assim, esses empreendimentos não vão criar outra economia, é dentro da economia de mercado, tá? E na relação de mercado, seja capitalistas ou não capitalistas, tá? O consumidor tem direito de escolher. O consumidor quer escolher melhor e mais barato. Por que alguém quereria pagar mais caro numa coisa que não é de primeira qualidade? Ou é idiota ou é solidário. Normalmente o pessoal diz que solidário é idiota, mas são coisas diferentes. Eu posso pagar mais caro, por exemplo, na Europa, um café que tem um selo comércio justo. É 10% mais caro do que o supermercado, mas eu expresso minha solidariedade com os pequenos produtores da América Central que são explorados pelos intermediários sem vergonha. Aí tem todo o discurso, eu pago contra o capitalismo. Então, eu não posso fazer muita coisa, mas uma coisa que eu posso fazer é colaborar comprando produtos dessas cooperativas. Então, se você não cria também uma aceitação por parte da sociedade, você não tem nem mercado consumidor e nem tem apoio, os governos não têm apoio para esses projetos. Porque alguém pode dizer, para que a gente gasta dinheiro nesses empreendimentos que não dão certo? Melhor pegar esse dinheiro e dar isenção fiscal para grandes empresas que vêm com emprego. Você tem uma disputa política. Então daí que eu acho muito importante, além de primeiro, essa política de relações públicas. Né? Uma vez eu lembro, a Lúcia Mercadante, uma vez estava tentando, na disputa interna do PT, querendo, não sei se estava tentando ser governador, a Lúcia Mercadante era presidente do CA quando eu entrei na administração, na FEA, na USP, né? Aí depois encontrei em outros lugares, aí foi o gancho e tal, e ele também era católico, então, e ele dizia isso, que uma das coisas que ele ia fazer era, se fosse, era governador, fazer um decreto que merendas escolares deveriam privilegiar assentamentos, produção de assentamentos, e que já tinha falado com artistas que fariam campanha de graça, dizendo, eu também compro o produto com selo de solidariedade. Se não assentamento de MCT, não tem futuro. Você produz para vender para quem, se você não consegue competir com os grandes agronegócios? Então, esse tipo de coisa é muito importante. Nesse sentido aí, o papel das igrejas, das universidades, é uma coisa importante. E outra coisa é solidariedade interna. E na solidariedade interna, uma coisa muito importante. Nós vivemos relações verticais. Na família, na escola e nas empresas. Se não se rompe isto, empreendimentos solidários não vão para frente. Por quê? Porque quebra o espírito. O que tem que fazer? Se 90% das pessoas envolvidas em empreendimento solidário fica esperando quem vai decidir o que eu vou fazer, quebra. Mas nós, desde criança, aprendemos a obedecer. Então, esse é um aspecto fundamental, que é a criação de uma cultura interna apropriada ao projeto. Daí, é preciso estabelecer senso de interdependência, isso é, não relação vertical. Aí não tem nada a ver com o outro. O chefe que resolva. Né? Um exemplo bem concreto, tá? Eu trabalho no edifício Lambda, banheiro perto, a gente usa, tem um que está, não sei quanto tempo, rasgando a água do vaso interno.
É claro que faxineiros viram. Ninguém disse que precisa trocar. Não tem nada a ver com isso. Chefe, fica fácil. Tá? A Universidade Metodista tem capacidade financeira para perder esse gasto excessivo de água. Pequenas cooperativas, não. Então, se você não tem esse espírito, o negócio é meu também, não vai. Agora, nas empresas, não. Se for dar palpite o chefe da prova, o que eles vão fazer? Então, é preciso criar uma nova ideia. Segundo ponto, superar o espírito de concorrência interna, que tem uma decorrência desse espírito de interdependência. E terceiro ponto, que é difícil, formulação da cultura de empreendimento solidário. Mas antes de ser solidário é adjetivo. O substantivo é empreendimento. Se as pessoas não aprenderem a ter iniciativa, não dá. Por que tem gente que faz bolo e dá certo, tem gente que não faz bolo e não dá certo? Eu fui segunda-feira à noite no lançamento do livro da uma aluna, Luana, não sei lá, Bolim. Ela foi aluna ProUni, entrou na teologia, e onde eu tinha congresso, seminários, ela estava desde o primeiro. Eu falei, o que você está fazendo aqui? Professor, é minha chance, tem que aproveitar. Fez mestrado bem feito, aí a pessoa recomendou publicação e lançamento sobre religião e literatura em Dostoiévski, na livraria Martins Fontes, na Avenida Paulista. Eu pensei, putz, essa menina faz lá, Paulista, 6h30, vai ter pouca gente, porque lançamento de livro é um negócio muito complicado. Ou está na televisão, ou não vai ninguém. Eu chego lá com um monte de velho, né? Não conhecia ninguém. Não era de igreja. Eu perguntei, ela falou, quem é esse pessoal? Ah, professor, é o pessoal com quem eu faço a academia no SESC. Tudo velho, tudo terceira idade. Aí você fez propaganda. Claro, professor, se não fizer propaganda, quem é que vai vir? Quer dizer, então, essa iniciativa de ir atrás de aprender, ir atrás de publicar, ir atrás de fazer propaganda. Esse é o espírito de empreendimento que não é natural e que não é incentivado nos grupos marginais da sociedade. Espírito de empreendimento você ensina para o filho de empresário. Para o resto você ensina a obedecer. Começando em casa. Minha filha, você cala a boca. E quando você começar a trazer dinheiro, você dá palpite. Aí como aprender a vida inteira, cala a boca, não vai trazer muito dinheiro. Porque para trazer muito dinheiro precisa de empreendimento. Precisa de iniciativa. Aí, para fazer isso, é preciso educar. No processo educativo, de educação para empreendimento solidário, há dois aspectos fundamentais. O aspecto técnico. Então, o pessoal precisa aprender contabilidade? Precisa. Mas para que contabilidade? Se você não controla entradas e saídas, você gasta o que você não tem. Você não consegue visualizar. Balanço é uma fotografia para você ver o que está acontecendo. Balanço não é histórico. Você precisa aprender a fazer análise de balanço. Débito não é o que você pensa. Débito é o contrário do crédito que você pensa. Débito é crédito, crédito é débito. Quem estudou a sua contabilidade, enquanto não aprende o que é débito e crédito, por que se eu ponho dinheiro na firma, por que a firma me deve? Precisa aprender. É preciso aprender a melhor técnica de produção. Porque o desperdício come o empreendimento. Mas também é preciso de uma coisa muito importante, que é de empreendimento solidário. Aí uma coisa importante. Aí vocês vão trabalhar depois. Se vocês vão lá e reproduzem a lógica da sociedade, que é quem sabe fala, quem não sabe ouve e copia, que é o que a gente aprende na escola, e a maioria dos professores universitários também continua, não me faz pergunta antes que exponha o quadro. Porque se você pergunta no meu, eu me perco e não sei te responder. Então, antes que eu passe vergonha, você cala a boca, primeiro eu ponho o meu quadro. Depois eu explico dúvidas sobre o que falei. Fora disso, semana que vem. Nesse processo, se a gente leva inconscientemente isso, o que a gente está dizendo como sentido do processo educativo? Você não é capaz de tomar iniciativa, você não deve tomar iniciativa. Isto é receita para fracasso. Por que não deu certo?